Descoberta emocionante. A inesperada revelação de uma avó que transformou minha vida em 24 horas. Lucas andava pelas ruas de sua pequena cidade, com o coração pesado e os olhos cheios de lágrimas. O dia tinha sido difícil. Ele havia exposto suas obras na praça, tentando vender alguns quadros para sustentar a mãe e os irmãos, mas a indiferença das pessoas o fez se sentir invisível, como se sua arte não tivesse valor. Com o pesadelo da desigualdade social e do preconceito no peito, ele se sentia preso a um ciclo que parecia não ter fim. Ao passar por uma barraca de comida, o aroma inconfundível de coxinhas recém-assadas o atingiu como uma onda de lembranças, e em um instante, o desespero se misturou à esperança. Ao chegar em casa, para sua surpresa, encontrou sua avó, Dona Etelvina, que não via há anos. Ela estava de pé na cozinha, com a dança de aromas familiares preenchendo o ar. O calor das coxinhas fritando na panela trouxe de volta memórias da infância, quando ele sorria ao vê-la. A avó, com seu jeito afetuoso, enxugou as lágrimas de Lucas e o puxou para perto. "Vamos fazer coxinhas, meu querido?" perguntou ela, seu olhar cheio de amor e compreensão. Enquanto preparavam a massa, Dona Etelvina compartilhou histórias de sua juventude. "Eu fui artista, Lucas. A minha obra tocava as pessoas. Mas fiz escolhas. Abri mão dos meus sonhos para criar a nossa família." Cada palavra dela era como um mural pintado em sua mente, desafiando a refletir sobre sua própria trajetória. Ele nunca tinha ouvido isso e a responsabilidade que sentia começou a se transformar em algo mais profundo. A conversa se tornou uma verdadeira lição de vida. Sua arte é um dom, e mais que isso, uma forma de resistência. Não deixe que a pressão do mundo faça você esquecer quem você é. Lucas absorveu cada palavra, como se estivesse tomando fôlego em meio ao sufoco da realidade. A oportunidade de seu talento finalmente brilhou, mas ele também estava sendo tentado por um empresário que queria patrociná-lo. A dúvida ardia em seu coração: vender sua alma ou permanecer fiel às suas raízes? "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto as coxinhas fritavam, Lucas teve uma ideia. E se Lula e Dona Etelvina organizassem um evento cultural para mostrar a arte e a comida tradicional da cidade? A ideia pulsava dentro dele, mas a insegurança logo o atingiu. Será que as pessoas virão? Será que isso atacaria meu passado, se falhasse? No entanto, a união da comunidade ganhou força e começou a se espalhar. Os moradores começaram a se animar, mas os céticos não demoraram a aparecer, lançando dúvidas e inseguranças. Pouco antes do evento, uma crise inesperada surgiu, ameaçando não apenas o evento, mas a conexão que Lucas estava criando com sua avó. Ele estava à beira de uma mudança profunda em sua vida, segurando uma coxinha quentinha, sentindo o calor do passado, do presente e a dúvida sobre o futuro. A pergunta ecoava em sua mente: o que eu realmente quero? O impacto da decisão estava prestes a ser revelado, mas ele sabia que aquele dia poderia mudar tudo. Lucas acordou com o canto dos pássaros, um som suave que antes lhe trazia alegria, mas agora soava como um lembrete da pressão que o cercava. O evento estava a poucos dias e a ansiedade o consumia. Ele se sentou à mesa, observando sua avó preparar coxinhas, como sempre fez, mas agora cada movimento parecia carregado de significado. Dona Etelvina olhou para ele com um sorriso carinhoso, e naquele instante, Lucas sentiu que precisava falar. "Vó, e se as pessoas não vierem? E se eu falhar?" A voz dele tremia, e a dúvida expelia uma incerteza que parecia sufocá-lo. Ela parou. Encheu os olhos de amor e compreensão. "Meu filho, a maior falha é não tentar. O que importa é o que você sente ao criar. A arte é sobre conexão. As pessoas vão sentir sua verdade." As palavras dela penetraram fundo, como um bálsamo para sua alma angustiada. Ele começou a se dar conta de que, no fundo, suas inseguranças eram sombras do medo de não ser aceito. Mas a vontade de seguir em frente acendeu uma faísca dentro dele. E assim, com um novo ânimo, decidiu se jogar na preparação do evento. Nos dias seguintes, Lucas e Dona Etelvina trabalharam incansavelmente. Eles passaram horas conversando e cozinhando, compartilhando risadas, histórias e os sabores do seu passado. Mas a cidade também estava fervilhando.
As vozes céticas da comunidade eram mais altas e persistentes, ecoando os medos que Lucas havia guardado. Ele escutou sussurros sobre o quanto os eventos culturais precisavam de investimento e que um patrocinador poderia mudar a realidade da cidade. O empresário que até então apenas observara a distância agora se acercava, oferecendo apoio financeiro e promessas de sucesso. Lucas se via dividido. O brilho das luzes da fama atraía, mas ao mesmo tempo havia um peso sobre sua barba em sua consciência. O que aconteceria com a conexão que estava criando com as raízes dele? Era um dilema. Ele sabia que aceitar o patrocínio significava abrir mão de parte de si mesmo. Mas o desejo de fazer aquele evento acontecer era forte. Naquela noite, enquanto observava as estrelas no céu, Lucas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele se comprometeria a fazer o evento por conta própria, com Dona Etelvina ao seu lado e a comunidade unida. Essa seria sua forma de celebrar e honrar a história da família. O dia do evento chegou, e a praça estava viva com os preparativos. Barracas coloridas se espalhavam, cheias de arte e comida, mas o coração de Lucas pulsava com medo e ansiedade. Ao olhar ao redor, viu rostos familiares, aqueles que sempre estiveram ao seu lado. Mas a tensão no ar era palpável. E se tudo isso não for o suficiente? Ele pensou, a sensação de dúvidas voltando. Mas quando Dona Etelvina lhe segurou a mão, o amor dela transmitiu uma energia que o aquecia por dentro. Lembre-se, Lucas, você é parte dessa cidade. As horas passaram, e entre sorrisos e conversas, a multidão começou a se reunir. A cada novo rosto, o coração de Lucas acelerava. Ele estava pronto para apresentar sua arte de uma maneira que nunca havia feito antes, e o ensaio dessa apresentação se tornava mais real a cada segundo. Mas no fundo, a voz da insegurança sussurrava, e se tudo isso desmoronasse? Enquanto ele se preparava para o grande momento, uma sombra conhecida surgiu do outro lado da praça. Era alguém do seu passado, um velho conhecido que trazia lembranças de tempos que ele gostaria de esquecer. O coração de Lucas disparou, e a insegurança tomou conta dele mais uma vez. A pergunta que pairava no ar era: aquele encontro estragaria tudo ou seria a chance de enfrentar demônios que o assombravam há tempos? Quando Lucas viu aquele velho conhecido, seu corpo imediatamente se encolheu. Era Alex, um amigo de infância que tinha se tornado mais do que um sócio nos seus sonhos. Ele havia sido um dos maiores responsáveis pelas frustrações que Lucas carregava. O calor da praça parecia evaporar, e cada riso à sua volta se tornava uma lembrança distante. Lucas! A voz de Alex era familiar, e isso só aumentava o aperto no peito dele. O olhar dele era sério, mas havia algo mais, uma espécie de compaixão disfarçada que incomodava. Quanto tempo? Posso falar com você? Aqueles segundos que se arrastaram enquanto Lucas pensava em como responder eram como uma eternidade. Ele queria se esquivar, queria ignorar. Mas havia uma força que o prendia ali, como se a vida tivesse se tornado uma linha tênue entre o passado e o futuro. Não sei se agora é a hora, Alex. Lucas disse, tentando manter a voz firme, mas notando que seu próprio tom vacilava. Só me ouça, por favor, Alex insistiu, levantando as mãos em um gesto de paz. Eu tenho algo importante para falar. Algo que pode mudar tudo. Diz logo. Então, Lucas estava quase se desmanchando, e o estômago revirava. Ele sentia a energia do evento à sua volta, mas aquele encontro parecia ameaçar tudo que ele havia trabalhado para construir. Alex não se fez de rogado. Ele deu um passo à frente, e a multidão ao redor parecia sumir. Olha, eu sei que nosso passado não foi fácil. Mas eu gostaria de me desculpar de verdade. O que aconteceu com você me fez perceber que eu poderia ter feito diferente. Porque eu vi o que você estava se tornando e me arrependo de como agi. Ouvir você me dizer sobre seu evento me fez perceber que eu quero te apoiar. Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras de Alex eram um misto de sinceridade e dificuldade. Como alguém que tinha feito tanto por ele, agora parecia lá, parecendo genuíno. Mas a mágoa ainda estava fresca, e a insegurança pulsava como um tambor no fundo da sua mente. Você pensa que só um pedido de desculpas pode arrumar tudo? Lucas disparou, a raiva gotejando em sua voz. Você não faz ideia do que eu passei por sua causa. Amizade não é pingente que se coloca numa corrente, não desaparece só porque você decidiu que quer corrigir. Alex respirou fundo. Eu não espero que você me perdoe agora. Mas quero que você saiba que eu me preocupo com você, e quero ajudar. Lucas olhou para a multidão, ainda tomando forma ao redor deles, e aquela proposta de apoio parecia tentadora, mas ao mesmo tempo sombria. O evento estava prestes a começar, e o passado não queria libertá-lo aquele dia. Ao invés de um futuro brilhante, ele ainda enxergava sombras. Ele se virou,
procurando por Dona Etelvina, que estava a poucos passos, observando a cena com uma expressão nervosa. Os olhos dela lhe transmitiram um tipo de força que difícil de descrever. Escolha com sabedoria. Parecia vibrar no ar entre eles. Lucas bebeu daquela injeção de coragem e respirou fundo. Ele sabia que a vida era feita de escolhas, mas ainda havia uma decisão a ser tomada naquele instante. Tão rápido que as emoções pareciam um turbilhão, deu um passo à frente. Me diga então, o que você pode fazer por mim hoje? Perguntou Lucas, com um olhar desafiador. A resposta que Alex deu poderia mudar o rumo do evento e, quem sabe, do próprio Lucas. Num instante, tudo poderia se iluminar ou desmoronar. Mas, no fundo, uma pergunta ecoava na mente dele. Será que ele estava se preparando para mais uma decepção ou para uma nova chance? Alex hesitou, como se as palavras tivessem se encurralado em sua garganta, mantendo a tensão palpável entre os dois. Lucas podia sentir o peso daquelas expectativas. O tempo parecia estar fazendo um esforço desnecessário para se arrastar. Eu quero te ajudar na organização do seu evento, Alex finalmente disse, a voz baixa, mas firme. Se você me der uma chance, posso trazer um contato com uma produtora que nunca falha. Eles podem garantir que tudo saia perfeito. Você não precisaria passar pelos desafios sozinho. Um misto de incredulidade e raiva tomou conta de Lucas. A ideia de aceitar ajuda de quem tanto lhe causou dor não parecia apenas difícil, parecia uma traição à sua própria luta. E por que você faria isso agora? Depois de tudo, ele mal conseguiu controlar seu tom ácido. O que mudou? Alex respirou fundo, como se tivesse que buscar coragem nas profundezas de si mesmo. Eu não sei se posso explicar em palavras, mas o tempo, Lucas. O tempo tem um jeito curioso de nos mostrar o que realmente importa. E, por mais que eu tenha errado, eu vejo agora que você é muito mais forte do que eu imaginava. Eu quero que você brilhe. Aquelas palavras penetraram a armadura de desconfiança que Lucas havia construído ao longo dos anos. Ele tentou ignorar o calor que subia à sua cabeça, a dúvida que começava a rascunhar a superfície de sua raiva. E se você não conseguir cumprir isso? E se você me decepcionar de novo? A voz de Lucas soou quase como um sussurro, mais uma interrogação que um ataque. Eu entendo seu medo, e ele é justificado. Mas a vida também é sobre riscos. Se você não arriscar, nunca saberá o que pode acontecer. Alex deu um passo mais perto, e a multidão ao redor parecia ficar mais distante. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas me deixa tentar? Eu prometo que não vou te decepcionar dessa vez. O desejo de acreditar em Alex lutava contra as memórias que frequentemente voltavam a assombrá-lo. Lucas pensou em Dona Etelvina, em como ela sempre acreditou na força da reconciliação. Talvez, pensando bem, ele tinha uma escolha diferente a fazer. E não apenas por Alex, mas por si mesmo. Ele olhou para os lados e notou a movimentação da festa começando. As vozes animadas, as pessoas rindo e celebrando. Era tudo o que ele havia desejado, e agora ali estava aquele potencial de realização à sua frente. Certo, ele finalmente disse, a voz tremendo um pouco. Você pode ajudar, mas não estou prometendo que vou facilitar. Se você falhar, eu mesmo vou acabar com tudo isso, Alex. Alex assentiu, um sorriso hesitante emergindo em seu rosto. Combinado. A energia ao redor parecia ganhar vida, e, por um momento, Lucas se sentiu leve, como se um fardo tivesse sido erguido. Mas o que não o deixava em paz era a sombra do receio que se abrigava em seu íntimo. Será que ele realmente podia confiar nesse novo esforço de Alex? Enquanto a festa começava a fervilhar, Lucas decidiu que precisava de uma outra conversa. Um fio de esperança estava surgindo, mas a realidade ainda lhe pesava nas costas. Era hora de buscar consolo nas raízes da sua vida, e com isso, lembrar do que realmente importava. Com uma decisão clara na mente e uma inquietude no coração, Lucas virou-se e seguiu em busca de Dona Etelvina. Prometido a si mesmo e à sua história, ele tinha que encontrar respostas que não se resumiam apenas ao palco do evento, mas ao pano de fundo onde sua vida fora moldada. Mas ao fazer isso, ele não esperava esbarrar em uma revelação que poderia mudar tudo novamente. Lucas caminhava sem rumbo, mas com um propósito. A festa ao seu redor se tornará uma onda de sons vibrantes, mas ele já não ouvia. Sua mente estava concentrada na figura de Dona Etelvina, sua avó, a mulher que sempre encontrara um jeito de lhe mostrar a beleza da vida, mesmo nas adversidades. Ao entrar no pequeno salão que ela costumava usar para as refeições, o aroma familiar de bolo de cenoura invadiu suas narinas. Era como se cada lembrança estivesse ali, esperando por ele. Dona Etelvina estava em pé, com o cabelo grisalho preso em um coque despojado, o olhar doce e a presença tranquila que só ela tinha. Oi,
Querido! Ela exclamou, e seus olhos brilhavam com carinho que imediatamente relaxou o coração sobrecarregado de Lucas. Estava te esperando. Oi, vovó, preciso falar com você, ele disse. Sentindo a voz falhar um pouco, ela acenou para que se sentasse à mesa. O que houve? Pareces preocupado. Lucas hesitou, a bravura que tinha encontrado momentos antes começando a escapar. É sobre o evento e sobre Alex. Ele respirou fundo, apertando as mãos. Ele se ofereceu para ajudar, e eu não sei se isso é uma boa ideia. Eu não consigo simplesmente apagar o passado. Dona Etelvina escutou atentamente, como sempre fez. Sua sabedoria era um bálsamo, e Lucas sentia que precisava dela mais do que nunca. O passado é um guia, mas não deve ser uma prisão, meu filho, disse ela suavemente. As pessoas mudam. E muitas vezes, nós também precisamos mudar a forma como vemos os outros. Lucas sentiu o nó na garganta se afrouxar levemente. Mas e se ele me decepcionar de novo? E se tudo se transformar em um erro? A avó sorriu, um sorriso pleno que parecia iluminar o espaço entre eles. Você tem que confiar, mas não se esqueça de confiar em si mesmo primeiro. O amor e a dor são parte da vida, e às vezes, são eles que criam algo belo. Em um impulso, Lucas perguntou, você acredita que a gente pode recomeçar tantas vezes quanto necessário? Querido, o verdadeiro recomeço não está apenas em mudar o outro, mas em como você se relaciona com a dor e a esperança. As feridas podem ser profundas, mas se as deixamos cicatrizar, elas nos dão força. Ela respondeu, com uma sinceridade que fez o peito de Lucas apertar. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Mais do que consolo, aqueles conselhos eram um chamado à ação. Havia algo de verdade nelas, algo que fazia sentido e acendia uma centelha de coragem dentro dele. Preciso de sua ajuda, vovó. Quero fazer este evento ser perfeito. Não só para mim, mas para nossa família, Lucas disse, sentindo uma mistura de determinação e ansiedade. Dona Etelvina inclinou-se para a frente, seus olhos brilhantes de emoção. Então vamos fazer isso juntos. Você e eu, sempre. Nunca subestime o poder que a família e a união trazem. No entanto, antes que a conversa pudesse se desenvolver mais, uma sombra de insegurança atravessou a mente de Lucas. Mas eu preciso saber, tem alguma coisa que você não me contou sobre o passado da nossa família? Algo que possa mudar o que estamos vivendo agora? Ela hesitou, como se o peso de palavras não ditas estivesse prestes a estourar. A respiração de Dona Etelvina ficou mais pesada, e Lucas pôde sentir que algo significativo estava prestes a ser revelado. Ah, Lucas, às vezes, o que não falamos diz mais do que as palavras. E há muitos segredos que podem influenciar nosso presente e futuro. O coração de Lucas disparou. Ele nunca esteve tão perto de descobrir algo que pudesse mudar tudo. O que será que sua avó escondia? A expectativa pulsava no ar, com uma mistura de apreensão e esperança. As respostas estavam prestes a emergir. Dona Etelvina suspirou, olhando para o chão por um breve instante, como se as palavras a queimassem. Lucas observou cada movimento dela, ansioso, esperando que aquela pausa não fosse uma barreira, mas sim uma ponte para algo que libertasse das correntes do passado. Existem histórias entrelaçadas no nosso sangue, meu querido, histórias que moldam quem somos. Ela começou, a voz suave, mas firme. O que você não sabe é que na sua infância, houve um segredo que nos uniu e que, se revelado, poderia mudar tudo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Um segredo? O que é? Quando você era pequeno, sua mãe passou por um momento muito difícil. Ela carregava um peso que não sabia como dividir, e eu fiz uma escolha. Decidi proteger você e a sua família, mas ao fazer isso, também criei uma barreira entre nós e a verdade. Lucas sentiu um frio na barriga. Proteger de quê? O que aconteceu? Eu não tinha certeza de como você reagiria. Sua mãe me pediu que guardasse silêncio, e eu obedeci, achando que era o melhor a fazer. Ela respirou fundo, como se estivesse levantando um peso de dentro. Mas sei agora que essa decisão impediu você de entender algumas coisas. A dor que você sente, a desconfiança em relação às pessoas, isso tem raízes mais profundas do que imagina. Dona Etelvina olhou nos olhos dele. A verdade é que a sua mãe não teve uma infância fácil. Ela viveu cercada por medos e inseguranças, e essas sombras se projetaram sobre você. E, mais do que isso, havia um outro nome, um nome que nunca foi mencionado porque ele trazia um passado de dor. Alex. Lucas engoliu seco. Alex. O que ele tem a ver com tudo isso? Na verdade, seu pai e Alex tinham um vínculo profundo.
algo que trouxe complicações, que eu e sua mãe sempre tentamos evitar. Mas agora, com o evento se aproximando e a presença de Alex se fazendo notar de novo, sinto que precisamos enfrentar essas verdades juntos. A voz dela tremia, mas cheia de convicção. Pessoas falham, mas também têm a capacidade de recomeçar. As revelações permeavam a atmosfera, enquanto Lucas tentava juntar os pedaços daquela nova realidade. Cada palavra da avó soava como um eco de uma música familiar, mas distorcida. Ele se lembrava de como as histórias sobre o pai eram frequentemente abafadas em lágrimas. A mistura de medo e esperança fazia seu coração palpitar. E se eu souber a verdade, vovó, isso vai mudar tudo entre eu e Alex? Eu não sei se estou pronto para mais dor, Lucas sussurrou, sentindo a pressão crescente em seu peito. Dona Etelvina estendeu a mão, tocando suavemente a dele. A verdade é a chave, meu querido. Sem ela, não podemos nos mover para frente. Você pode escolher ter medo ou pode escolher lutar. E eu estarei aqui a cada passo. O silêncio pairou entre eles, carregado de emoção. Lucas olhou para Dona Etelvina, sentindo a força dela entrar em seu ser. Ele percebia que não poderia se esconder mais daquela verdade. Era hora de enfrentá-la, mesmo que fosse doloroso. Enquanto pensava nisso, seu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Alex, perguntando se poderiam se encontrar para conversar. O coração de Lucas acelerou. Era a oportunidade que ele não sabia que precisava. Mas haverá coragem dentro dele para encarar essa conversa e todas as verdades que poderia trazer? Acompanhado por uma determinação renovada e um receio misturado, ele perguntou a si mesmo: será que estava pronto para se abrir e enfrentar os fantasmas do passado que ainda assombravam seu futuro? As duas opções habitavam seu coração: seguir o caminho seguro da dor conhecida ou se atrever a buscar a luz na incerteza de um novo recomeço. Lucas sentiu o coração disparar quando a mensagem de Alex pulsou na tela do celular. Ele hesitou, pensando nas palavras de Dona Etelvina e na responsabilidade que trazia conhecer a verdade. Era como se o celular estivesse pesado, como uma âncora. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um instante, e contou até 3, tentando encontrar a coragem que tanto precisava. Acho que vou me encontrar com ele, Lucas disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Dona Etelvina sorriu, um brilho de orgulho nos olhos dela. Você está escolhendo o caminho da bravura, meu querido. Lembre-se, enfrentar a verdade nunca é fácil, mas é o que nos torna livres. Ele se levantou, o peso em seu peito misturado com uma leveza inesperada. Ao sair da casa da avó, a luz do dia o envolveu, e a brisa fresca parecia soprar esperanças em sua direção. As árvores ao longo da rua balançavam suavemente, como se sussurrassem encorajamentos. Cada passo que Lucas dava rumo à cafeteria onde Alex o esperava era como um passo em direção à liberdade. Dentro da cafeteria, o aroma do café fresco e o burburinho suave da conversa envolviam um ambiente familiar. Alex já estava sentada em uma mesa no canto, os olhos fixos no celular, distraído. Lucas hesitou na soleira da porta. Agora, que estava ali, os receios voltaram com força, tornando um labirinto de emoções. Oi, Alex, ele disse, forçando um sorriso ao se aproximar. Alex levantou os olhos. Por um momento, parecia surpreso, como se estivesse tentando decifrar uma equação complexa. Oi, Lucas. Você veio. Lucas assentiu e se sentou, a tensão se acumulando entre eles. O que ele deveria dizer? O que Alex sabia? Uma série de perguntas bombardeou sua mente. Como você está? Perguntou Alex, quebrando o silêncio. Estou bem, acho. Lucas estendeu a mão, mexendo nervosamente na xícara de café. Tem muita coisa que preciso entender e talvez, muita coisa que precisamos discutir. Os olhos de Alex brilharam com uma mistura de preocupação e determinação. Eu também sinto isso. Sabe, nós nunca falamos sobre o que aconteceu entre nossas famílias, pois é, e eu sinto que isso nos distanciou. Lucas interrompeu. A dor do passado cuspia sombra em seu coração. A insegurança ainda o apertava, mas ele estava ali. Estava pronto para ouvir. Eu quero saber a verdade, Alex. E tenho a sensação de que tem algo muito maior acontecendo e que nos envolve, Lucas disse, a voz mais intensa. Alex inclinou-se à mesa, preparando-se para abrir um capítulo que há muito estava guardado. Então, vamos falar sobre Alex, seu pai e sobre como tudo se entrelaça. O que você sabe? As palavras pesarosas caíram entre eles, como se um alçapão estivesse sendo aberto. Lucas sentiu a adrenalina correr nas veias. A conversa que ele tanto temia começava, e a liberdade e a dor andavam lado a lado. Enquanto Alex começava a contar sua versão da história,
Lucas percebeu que talvez a verdade fosse mais complexa do que ele poderia imaginar. A cada palavra, sentia que se aproximava mais de entender não só quem ele era, mas quem ele poderia se tornar. Nesse momento, um pensamento assombrou sua mente. Se a verdade pudesse ser tão devastadora, estaria ele preparado para as consequências? O próprio desejo por essa revelação fazia balançar entre a esperança e o medo. Com um novo giro na conversa, uma verdade ainda mais profunda surgiria, e Lucas logo perceberia. A descoberta que buscava poderia não ser apenas sobre o passado, mas um vislumbre de seu futuro e, quem sabe, um caminho inesperado para a cura. Alex respirou fundo e olhou nos olhos de Lucas. A luz da cafeteria refletia na tela do celular que ele ainda segurava, mas ele parecia mais interessado em liberar o peso que o oprimia. Quando éramos crianças, nossas famílias eram muito próximas. Mas então, algo que resultou em estranhamento. Eu costumava brincar em sua casa, e a minha mãe dizia para eu nunca falar sobre você. A revelação bateu como uma onda forte, fazendo Lucas hesitar. Por quê? O que aconteceu? Alex forçou um sorriso nervoso, como se as palavras fossem um veneno que ele estava prestes a soltar. Meu pai, ele tinha seus segredos. A maioria deles você não sabe, porque os adultos costumam esconder as coisas de nós, crianças. A verdade é que, um dia, seu pai e meu pai discutiram. Era uma briga feia. E então algo estourou. Eles se afastaram e, desde então, a nossa amizade acabou. As lembranças das tardes despreocupadas em sua infância começaram a fluir na mente de Lucas. Ele lembrava de sorrisos, risadas e os momentos simples que agora pareciam tão distantes e irreais. Mas o que levaria a uma briga tão intensa? Alex hesitou, analisando a reação de Lucas, como se pesasse as palavras na língua antes de a soltar. Há muitas histórias ao redor do que aconteceu. Infelizmente, algumas delas incluem amor e traições, uma mistura complicada. Ele olhou para baixo, a hesitação travando suas palavras. O silêncio que seguiu era pesado, como uma nuvem densa pairando entre eles. Lucas criou coragem. Alex, eu preciso saber. Mesmo que doa, do que você está falando? O amor e a traição em que contexto? Você não pode deixar isso no ar. Alex sorriu levemente, uma expressão que misturava dor e nostalgia. Só que a maior parte do que sei, eu não sei direito. Minha mãe lidou com tudo de forma diferente. Eu sempre achei que a raiva era sem razão, mas depois de ouvir algumas conversas dela, comecei a entender que havia muito mais no fundo. Seu pai e meu pai, eles eram amigos antes de serem rivais, mas, no fim, muita coisa ficou obscura. Lucas sentia seu coração acelerar. Mas o que exatamente aconteceu entre eles? Foi um triângulo amoroso. Eu não sei toda a verdade, mas a minha mãe sempre disse que seu pai estava envolvido com uma mulher que não era dela, que foi a razão da rixa. A revelação caiu entre eles como um peso, e Lucas teve que processar tudo aquilo. Os laços familiares que ele tanto valorizava agora estavam manchados por uma traição. A brisa pela janela mudou um pouco, e a sensação de desespero começou a invadir o lugar. E essa mulher? Você sabe quem ela é? Alex olhou para Lucas, os olhos verdes brilhando intensamente sob a luz da cafeteria. Só existe uma mulher em nossas vidas que faz sentido nisso tudo. É sua avó, Dona Etelvina. As palavras caíram como um raio, iluminando a mente de Lucas com uma nova perspectiva. Ele conhecia bem a voz de sua avó, cheia de conforto e sabedoria, mas agora a ideia de que ela estivesse no centro de algo tão doloroso fez-se sentir como se o mundo estivesse se desmoronando ao seu redor. Dona Etelvina? Igualmente chocado e intrigado, Lucas segurou a mesa. Por que ela nunca me contou nada sobre isso? Talvez tenha medo de que a verdade destrua, ou talvez tenha tentado te proteger. Mas isso é algo que vocês precisam conversar. A verdade pode ferir, mas também pode libertar. A determinação nos olhos de Alex revelou que ele só estava começando a arranhar a superfície de um mar de revelações. Lucas sentiu que agora estava à beira de um abismo. Precisava saber mais. A curiosidade e o medo se entrelaçavam, formando um nó em seu estômago. Então, o que devemos fazer agora? Você está comigo nessa, certo? Sim, estou. Não sei como será, mas precisamos descobrir a verdade. E se for preciso, eu estarei ao seu lado. Enquanto os dois trocavam olhares intensos de apoio, Lucas percebeu que a jornada que estava prestes a iniciar poderia não apenas mudar o entendimento sobre sua família, mas também revelar verdades sobre si mesmo que ele ainda não tinha coragem de enfrentar. E naquele momento, a porta da cafeteria se abriu, trazendo uma figura inesperada que fez o coração de Lucas parar por um instante. Era a Dona Etelvina.
O sorriso dela, normalmente sereno e acolhedor, estava agora carregado de algo profundo e desafiador. O que seria essa nova conexão que estava prestes a abrir? Ele sabia que o encontro marcado com a verdade estava prestes a acontecer. E essa verdade mudaria tudo. A atmosfera na cafeteria mudou instantaneamente. O ar parecia vibrar à medida que Dona Etelvina caminhava em direção a Lucas e Alex, cada passo dela pesado de significado. Os olhos de Lucas estavam fixos no rosto da avó, buscando tanto conforto quanto respostas. Ele se lembrava da suavidade de suas mãos e do jeito que suas histórias sempre conseguiam fazer qualquer tempestade parecer mais leve. Mas agora, a percepção do que ela poderia ter escondido dele o deixava em alerta. Oi, meus amores, disse Dona Etelvina, a voz doce como sempre, mas havia um tremor sutil que não passou despercebido. Era como se ela soubesse que algo estava prestes a mudar. Lucas hesitou, o impulso inicial de abraçá-la se transformando em um desejo de questioná-la. Vó, precisamos conversar. Alex, ele me contou algumas coisas sobre o passado de nossas famílias e a briga entre os nossos pais. É sobre você. O timbre da sua voz subiu, os olhos há muito tempo admiradores agora cheio de determinação. Ela parou, a expressão transformando-se em uma máscara difícil de ler. Uma sombra de dor e tristeza dançou por seu rosto. Alex observou a cena silenciosamente, consciente da carga emocional que recaía sobre os ombros da velha senhora. Ah, querido, começou Dona Etelvina, sua voz embargada. O passado é um lugar cheio de armadilhas. Tudo o que eu fiz foi para proteger você. Mas o que você precisava proteger? Por que nunca me contou a verdade? Lucas estava quase implorando por respostas, na expectativa de que aquelas palavras pudessem unir as peças soltas de sua vida. Dona Etelvina respirou fundo e sentou-se à mesa, um gesto que parecia muito pesado. Havia coisas que eu tinha deixado para trás, coisas que pensei que nunca precisariam ser compartilhadas. Mas agora, parece que o tempo se esgotou. Alex se recostou na cadeira, sentindo que as emoções ao redor eram bombas relógio prestes a explodir. O olhar de Lucas, tenso e fixo na avó, parecia pedir não apenas explicações, mas a própria essência da verdade. Os homens de nossas famílias não eram apenas amigos, mas rivais apaixonados. Eu e seu avô vivemos um amor impossível. Quando ele se juntou à sua família, isso criou um dilema que eu nunca soube como resolver. Eu decidi deixar o passado, proteger o presente, mas agora percebo que isso só te afastou de mim, Lucas. As lágrimas começaram a brilhar nos olhos da avó, e o coração de Lucas apertou. A revelação estrondosa ecoava em sua mente. Então, tudo isso que o Alex disse é verdade? Você é a mulher no meio dessa traição? A razão de tanta confusão, de tanta dor? Dona Etelvina acenou, com a cabeça baixa, um sinal de tristeza, mas também de aceitação. Sim, meu filho. O amor pode ser complicado, e eu fiz escolhas que afetaram nossas vidas muito mais do que eu imaginava. E essa escolha me afastou de você, das histórias que eu deveria ter contado. Por um momento, os três ficaram em silêncio, cada um imerso em seus próprios sentimentos. Lucas sentia-se em pedaços, a imagem da avó que sempre considerou uma fonte de segurança agora entrelaçada em segredos e traições. Alex, compreendendo o peso desta revelação, quebrou o silêncio. Dona Etelvina, você nunca pensou que compartilhar isso poderia ter nos unido mais? Que a verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ter liberto você e o Lucas dessas correntes. Os olhos de Dona Etelvina se encontraram com os de Alex, um reconhecimento silencioso passando entre eles. Sim, eu deveria ter feito isso. Mas eu temia que a verdade pudesse destruir o que restava dos laços familiares e do amor que nos unia. Lucas sentiu um novo tipo de emoção crescendo dentro de si. Era hora de decidir se ele queria construir a partir daquele terreno devastado ou se preferiria viver com os fantasmas do passado. Vó, eu quero saber tudo. Não quero mais segredos entre nós. Dona Etelvina assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, vamos enfrentar isso juntos. Preciso que você saiba a verdade por completo. O que vim esconder de você por tanto tempo e ali. Na pequena cafeteria, com o cheiro do café ainda no ar, Lucas percebeu que estava prestes a mergulhar mais fundo do que jamais imaginou. O que mais ele descobriria sobre sua família? E como isso mudaria não apenas a sua história, mas também a de Alex e Dona Etelvina? Ele mal podia esperar pela próxima revelação, e ao mesmo tempo, queria que houvesse um caminho de volta. Mas, na verdade, qual seria a verdadeira história que estava por trás da traição? Dona Etelvina respirou fundo, as mãos trêmulas sobre a mesa. Era hora de abrir seu coração e revelar o que sempre carregou.
Lucas, meu querido, a verdade é que o amor que eu e seu avô sentimos um pelo outro era forte. Mas o destino decidiu nos separar com um golpe cruel. Ele tinha uma vida, uma família. Eu não quis destruí-los, e por isso, tomei a decisão de ficar em silêncio. Mas essa escolha veio com um preço alto. Os olhos de Alex estavam fixos na avó, como se soubessem que aquela era a linha divisória que marcaria suas histórias. Lucas, por outro lado, sentia um misto de raiva e compaixão. Mas, vó, em não contar, você me afastou. Sofri tanto sem entender o passado. Ela acenou, as lágrimas escapando. Eu sei, meu amor. O que eu não percebi é que a verdade tem o poder de libertar e unir. Desde que você começou a pintar, eu percebi que estava tentando buscar a sua própria identidade, um reflexo de tudo que deu como herança. Mas omiti a origem da dor, e isso tornou sua jornada ainda mais pesada. Alex, por sua vez, sentiu que havia chegado um momento crucial também. Dona Etelvina, não é só Lucas que foi afetado. Essa verdade não só impactou sua família, mas também a minha. Se a gente pudesse entender isso juntos, talvez possa haver uma nova forma de ver essas ligações e reescrever nossas histórias. Lucas olhou para Alex, o antigo rival agora se tornando um aliado inesperado. É isso, não vamos mais permitir que esses segredos nos mantenham separados. Precisamos encontrar uma maneira de construir a partir da verdade, mesmo que machuque. Dona Etelvina sorriu entre as lágrimas. Isso mesmo, meu querido. O que mais importa é que estamos aqui, juntos, prontos para enfrentá-las. E se a dor nos uniu, o amor e a compreensão nos colocarão em um caminho de cura. As palavras da avó entraram no coração de Lucas, reverberando a ideia de que a dor não precisava ser um fardo, mas sim uma ponte. Ele olhou nos olhos de Alex, que também parecia mais leve. Podemos fazer isso juntos, como família, para entregarmos a verdade e as sombras que nos cercaram por tanto tempo. Quando todos se levantaram, a cafeteria parecia iluminar-se com um novo tipo de energia. Havia ali uma determinação coletiva, não só de enfrentar o passado, mas de transformá-lo em algo belo. Dona Etelvina abraçou Lucas e depois Alex, um gesto que simbolizava novas ligações e promessas de reconciliação. Os dias seguintes foram repletos de trabalho árduo. O evento cultural se aproximava, e juntos começaram a planejar não apenas a apresentação da arte, mas também um momento especial para desmistificar suas histórias. Dona Etelvina ajudou Lucas a criar um mural que contava a trajetória da família, com luz e sombras, incluindo as histórias de amor e traição. No dia do evento, a praça estava cheia e vibrante. As pessoas começaram a chegar, e toda a cidade estava reunida, não apenas para ver arte e comer coxinhas, mas para se reconectar com suas raízes. Lucas olhou ao redor e sentiu seu coração vibrar. As vozes familiares, os risos e os abraços, tudo isso trouxe de volta a essência que estava esquecida. Quando chegou a hora de apresentar a arte e a história da família, Lucas parou em frente a todos com Alex ao seu lado. Ele respirou fundo e se lembrou das palavras de Dona Etelvina. Hoje, não só celebramos a arte, mas a verdade. Nossa história é feita de altos e baixos, mas juntos, encontramos a força para recomeçar. Ouvindo as palmas e incentivos, Lucas sorriu. Ele sabia que havia finalmente encontrado seu lugar, não como um artista solitário, mas como um jovem parte de uma comunidade que, mesmo imperfeita, lutava junto. Logo, a praça eruptou em aplausos e celebrações, e Lucas percebeu que, mesmo com seus segredos, a verdadeira força vem do amor. Ele olhou para Dona Etelvina e Alex, seu coração transbordando de gratidão. E assim, aquela pequena cidade se tornou um símbolo de resistência e renovação, onde histórias antigas não eram mais camufladas, mas celebradas. A jornada estava apenas começando, mas Lucas sabia que eles estavam juntos mais fortes do que nunca. Afinal, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade, de cada dor, renascer em beleza. Agora, se você chegou até aqui, não esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Comente suas reações e sentimentos sobre essa transformação incrível que acabamos de vivenciar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Somente verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.